E finalizando esse tema tão complexo, o que a gente tem hoje são as recomendações de tratamento, de rastreio para pacientes portadores de aneurisma cerebral. A primeira pergunta que os pacientes fazem é: eu tenho aneurisma cerebral, eu posso engravidar? A recomendação primeira é tratar antes da gestação acontecer. A gente sabe que isso nem sempre é possível, porém é uma situação que a gente tem que alertar o paciente. Tem aneurisma cerebral, tem o desejo de engravidar? Vamos tratar isso antes da gestação acontecer, principalmente pelos riscos associados de mortalidade e morbidade materna e fetal. Outra coisa é que a gente tem que identificar se existem variáveis que nós possamos predispor a pacientes com aneurisma cerebral e a necessidade de acompanhamento gestacional. Por que isso? Porque nem toda paciente gestante tem que fazer exames para saber se tem aneurisma cerebral. Isso se torna mais comum em algumas das situações que a gente vai citar agora aqui para vocês. Dentre as doenças que nós temos que falar então a respeito do rastreio, a primeira delas são pacientes com hipertensão arterial crônica, de difícil controle e com valores acima de 160 por 90. Essa é uma situação que o paciente em investigação de aneurisma cerebral precisa ter bastante atenção, ou seja, as gestantes com hipertensão arterial de difícil manejo devem sim ser investigadas quanto à presença de aneurismas cerebrais, assim como as pacientes com migrânia e que durante a gestação tendem a ter piora das dores de cabeça, ou seja, a dor de cabeça progressiva durante a gestação é uma situação que nós temos que ter muito cuidado para identificar ou não pacientes com aneurisma cerebral. O surgimento de hipertensão gestacional também é um fator de risco que faz com que a gente tenha que sempre ponderar essa questão do surgimento dos aneurismas na gestação, assim como as pacientes obesas com IMC acima de 25. Por fim, o histórico de doença cerebrovascular, ou seja, casos outros de aneurismas cerebrais rotos na família, a idade acima dos 40 anos, ou seja, figurando as gestações de alto risco de pacientes com maior idade, e histórias de doenças que possam levar os pacientes a ter aneurisma cerebral. Aqui a gente fala principalmente em relação à anemia falciforme, doença de Ehlers-Danlos e outras doenças que sabidamente possam levar os pacientes a ter aneurisma cerebral. E como a gente havia já no começo do vídeo ponderado, em relação aos casos de exceção, que são os pacientes com malformação arteriovenosa cerebral e gestantes. Bom, esses são os casos ditos realmente de exceção, uma vez que são casos, felizmente, bem incomuns na prática médica, porém é consenso que nós temos que os pacientes com malformação arteriovenosa cerebral, aquele novelado de vasos e altamente complexos para o tratamento, seja ele cirúrgico, seja ele por embolização, se recomenda que esses pacientes sim optem por aguardar o fim da gestação para que façam o tratamento. Exceção é se o paciente tiver uma ruptura de um aneurisma cerebral, situação em que nós devemos nos preocupar primeiramente com a vida da mãe e tentar de uma maneira multidisciplinar também cuidar do feto, porém com as ponderações relacionadas ao tratamento que, se não bem feito, ambos podem expor a ter as vidas ceifadas. Bom, é um tema muito complexo, felizmente pouco prevalente na prática, mas no caso de gestantes com aneurisma cerebral, a gente quer desmistificar um pouco esses problemas, saber que tem tratamento, falar que temos muito o que fazer por esses pacientes, porém o tratamento essencialmente é individualizado. E o mais importante, o quanto antes puder ser feito o diagnóstico e tratamento, melhor para a perspectiva de vida do paciente. Deixe suas dúvidas nos nossos canais, no YouTube, no nosso canal no Neuromogi e no Instagram, no @Neuromogi e no Facebook. Até mais! Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.